Vamos recapitular, porque eu falei na ordem incerta. Nós falamos do primeiro capítulo, a semente. Segundo capítulo, o caminho, o fruto. Terceiro capítulo, preparando a terra. Quarto capítulo, irrigados pelo jardineiro. Quinto capítulo, o cultivo. Depois, sexto capítulo, dores de parto. Sétimo capítulo, o fruto. Oitavo capítulo, chamados à primogenitura. E nós estamos aqui no nono capítulo, uma herança para o pai, nos últimos subtópicos. Então, em uma herança para o pai, nós falamos sobre humanismo, nós falamos primeiro da expectativa do pai, né? O que o pai espera dos seus filhos? Ele espera frutificação. Tem uma parábola que Jesus fala que ele virá e ele espera recolher o quê? Os frutos do seu bom trabalho, né? Essa parábola está em concordância com o que está descrito lá no profeta Isaías, né? Ele não fala que espera o fruto do seu bom trabalho. Quem fala isso é Isaías. Mas a parábola que Jesus conta vai dizer o quê? Vai dizer que Jesus, contando uma parábola ali para os judeus, ele disse, olha, o pai, ele edificou ali, ele plantou uma vinha, edificou uma torre e colocou trabalhadores para trabalhar na vinha. E ele enviou seus representantes para recolher os frutos dessa vinha. Mas os trabalhadores da vinha trataram muito mal esses representantes. A uns bateram, a outros mataram, e ele disse, eu vou enviar o filho, eles vão respeitar, é o meu herdeiro. E quando o filho foi enviado, ele disse, esse é o herdeiro de tudo, vamos matá-lo. Jesus estava falando de si mesmo. Jesus fala, o que será que o dono da vinha fará com esses trabalhadores? Né? Além do juízo sobre esses trabalhadores, ele vai retirar a vinha desses trabalhadores e entregar a um povo, né? E dar a vinha a um povo, colocar novos trabalhadores que vão cuidar, que vão cultivar a vinha e que a seu tempo entregarão os frutos para o dono da vinha. Para o dono da vinha. Deus tem uma expectativa, embora Deus, ele saiba de tudo. O nosso Deus e Pai, ele sabe de tudo. Ele sabe quem vai entregar ou não. Mas ele fez um investimento. E ele espera receber os frutos desse investimento. Ok? Amém? Amém? Compartilha essa live. Chama mais pessoas. Compartilha com seus contatos. Vamos disseminar a palavra do Senhor. Hoje provavelmente será a nossa última live. Se não der para concluir, próxima live, nós concluiremos. Ok? De todos esses capítulos, né, até chegar no nono capítulo, que esse é o nono capítulo, de termos falado de coisas tão importantes, nós falamos sobre o quê? Aquilo que traz esterilidade, aquilo que rouba os frutos. Falamos de doutrina de Jezabel, que é uma doutrina que rouba os frutos. Todas as lives estão gravadas. Se você ainda não assistiu, não entendeu, volta, assiste todas as lives. E hoje nós vamos dar o antídoto. Nós vamos falar sobre as armas contra essa doutrina. Como se defender dessa doutrina? Será que essa doutrina está na minha vida? Essa doutrina é uma doutrina universal que atinge o meu dia a dia, o seu dia a dia, o nosso dia a dia, atinge sistemas, o sistema religioso. Então ela está nos locais de culto, ela está no meio do povo de Deus, ela está no sistema econômico, ela está sobre as nações, ela está influenciando nações, lugares, pessoas, ideologias, a cultura. A doutrina de Jezabel tem se tornado um dos nossos piores inimigos. E como combater essa doutrina? Nós vamos ver hoje. Vamos orar? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor Deus, nesse dia. Te damos graças porque até aqui o Senhor nos sustentou, o Senhor nos ajudou. Te damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura de geração em geração. Pai, através do teu Espírito Santo, da pessoa de Jesus, visita essa pessoa que está assistindo essa live, visita os que vão assistir posteriormente, visita aqueles que vão assistir pelo Facebook, aqueles que vão assistir pelo YouTube, no canal Mergulhando na Palavra. Senhor, em nome de Jesus, como esse ensino, Senhor, que é o ensino que vem das tuas escrituras, da tua palavra, ele é importante. O Senhor já nos deu estratégias, o Senhor já nos muniu de armas espirituais. O Senhor
é o Senhor dos Exércitos, aquele que vai à frente de nós nas nossas batalhas. Abre os nossos olhos. Mais uma vez eu te peço, derrama espírito de revelação. Espírito de revelação, ó Deus. Espírito de revelação, de discernimento. Derrama sabedoria sobre o teu povo, Senhor, para dissipar as trevas do engano, da escuridão, das trevas, da sedução, Senhor, da manipulação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia. Senhor, toca na minha boca com brasas vivas, Senhor Deus, que a unção que estava sobre Elias, que é a mesma unção que estava sobre João Batista, Senhor, derrama nesses dias sobre o teu povo, sobre o teu remanescente, derrama sobre a minha vida, Senhor, em nome de Jesus, para prepararmos o caminho para a volta do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Santo é o teu nome, digno de toda honra e glória seja o nome de Jesus. Eu clamo o teu sangue nessa hora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia, aleluia. Bom, nesse 9º capítulo nós falamos de muitas coisas, né? Eu falei um pouquinho agora, mas nós falamos de muitas coisas. E nós falamos da doutrina de Jezabel. Jezabel é aquela mulher, aquela rainha que está lá nos livros de 1ª e 2ª Reis, e que fala tanto, né? Quando nós falamos de Jezabel, tantas pessoas falam sobre espírito de Jezabel, mas nós não estamos tratando de espírito de Jezabel, nós estamos tratando da doutrina de Jezabel, que é um esquema maligno, que é uma potestade, que é um esquema maligno que se manifesta através de ensinos sedutores, de sofismo. O que é um sofisma? É aquilo que parece certo, é aquilo que parece verdade, é aquilo que tem misturado até versículos bíblicos. Isso é especificamente para o meio cristão, né? Porque a doutrina de Jezabel é uma doutrina universal. Nós vimos em detalhes, né, que o humanismo, ele é uma grande arma, o politicamente correto, né? O humanismo como corrente filosófica de pensamento, disseminando o cientificismo, só foi mais um desdobramento que veio com o renascimento cultural. Foi só um desdobramento daquilo que aconteceu lá no Éden. Uma forma mais ampla de manifestar aquilo que aconteceu lá no Éden. E aí, nós temos algo que é o gnosticismo, né? O gnosticismo, que é um tipo de heresia que foi combatida. Nós não vamos ter tempo aqui de falar pormenorizadamente do gnosticismo, mas foi uma heresia difundida ali no início da igreja, combatida pelos apóstolos, principalmente por Paulo, mas outros apóstolos também falam em suas cartas pastorais contra o gnosticismo. E, em resumo, o gnosticismo, ele defende que há um Deus, né, que está muito acima, que ele é bom, que ele está fora desse tempo aqui, e que ele é bom, mas que o Deus do Novo Testamento seria uma questão de Deus inferior, um demiurgo, que é um Deus mau. E ele condena a matéria. Ele diz que tudo que é material é essencialmente ruim e que a alma está aprisionada. E que nós temos o quê? Que libertar. A liberdade dessa alma vem através de conhecimento, a gnose, né? Por isso que o nome é gnosticismo. Através do o conhecimento. E essa nada mais é do que a estratégia de Satanás a Eva. Olha, tem algo que vocês não conhecem e vocês vão ter a verdadeira liberdade comendo do fruto do conhecimento, né? Conhecimento, gnose, do bem, do fruto do conhecimento do bem e do mal. O interessante é que o gnosticismo, né? Ele combate o fato de Jesus ter vindo em carne a esse mundo. Por quê? Porque a matéria é essencialmente ruim, né? O mundo é mau, indo contra as escrituras, porque quando Deus terminou a criação, né? A criação, ela é má. Mas quando Deus fez a criação, quando ele terminou, ele viu que era muito bom, muito bom. A cada dia que ele ia fazendo, ele ia dizendo, e viu Deus que era bom. E no último dia de criação, porque no 7º dia ele descansou, mas no último dia, no 6º dia, quando ele criou o homem, ele disse, ele viu que era muito bom. Camila, por que você está falando de gnose? Porque nós falamos de algumas correntes filosóficas aqui, de alguns pensamentos. Nós falamos de marxismo, de forma bem
bem superficial, mas você pode conhecer mais através do livro Bendito Fruto, a capacitação divina para a última hora. Tem o e-book também, que você encontra pela Hotmart. E logo, logo, nós temos novidade. Nós vamos lançar aí o audiobook do livro Bendito Fruto. E vai ficar ainda mais fácil de você ouvir toda essa mensagem. Então, o que a gnose tem a ver com isso? Porque essas correntes filosóficas que nós citamos, essas linhas de pensamento, essas filosofias, elas têm uma vertente filosófica. O humanismo, que é substrato ali que é uma base ali para o marxismo, eles são também de viés gnóstico. Ou seja, tudo que diz que, olha, esse sistema, essa forma que o mundo está colocado, ela é má, e através de um conhecimento pode haver uma libertação, que é a ideia central do humanismo e do marxismo, é através de uma revolução, desse conhecimento, né, dessa vertente. Há uma luta de classes, o sistema econômico ele é mau, a forma que as coisas se dão são más, mas nós temos uma solução. E isso, hoje em dia, nós podemos observar em várias linhas de pensamento, em questão das terapias. As terapias, que nós falamos um pouco disso, né? Nós falamos um pouco de psicologia e de terapias humanistas, né? Que colocam o homem como a sua alma está doente, está aprisionada. Mas nós temos um conhecimento que pode libertar. Nós temos um conhecimento, isso tudo apartado do Evangelho. E nós já vimos que a liberdade plena, que o amadurecimento vem pelo Evangelho. Pelo Evangelho de Cristo. Que Deus não é um Deus de combos. Deus não tem um combo para a carne, para a carne humana, um combo para a alma, um combo para o espírito. O Evangelho é uma solução completa. Completa para o homem. Completa para o homem. Então, essa doutrina de Jezabel lida com tudo isso. Isso também está interligado ao estoicismo, né, que é uma corrente filosófica. A questão tanto do gnosticismo e estoicismo, que eles têm influência tem influência um com o outro, a questão do positivismo, a questão também do pensamento positivo, a questão de falar, declarar para que a sua realidade seja modificada, né? A declaração positiva, tudo isso é filosofia vã. É filosofia vã. E ela está apartada da doutrina de Cristo. Parece evangelho, mas está apartada da doutrina de Jesus. Então, como combater isso? Como combater a doutrina jezabélica? Nós vamos ver hoje o tripé contra Jezabel. O tripé contra Jezabel. Então, outro exemplo de gnosticismo, né? Aquele livro, O Segredo, né? Que até tem o filme. Né? O Segredo, onde, através de um conhecimento que estava escondido, nós vamos poder ter um tipo de evolução, de libertação. Né? E nós sabemos que o conhecimento que liberta é a verdade. A verdade é uma pessoa, é Jesus de Nazaré. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos começar. Vamos continuar aqui. O tripé contra Jezabel. Nós terminamos o subtópico de diabolicamente correto falando o seguinte: lembre-se, no entanto, que as armas da nossa milícia não são carnais. Então nós temos que lembrar disso. As armas da nossa milícia não são carnais. O tripé contra Jezabel. Como principado, Jezabel exerce sua autoridade maligna através do estabelecimento de altares. Quanto mais se come da sua imundícia, do seu ensino, mais os seus altares se fortalecem. Quanto mais nós comemos também da doutrina de Cristo, a doutrina sem mistura, a doutrina pura do Evangelho, mais o altar do nosso coração, mais o nosso homem interior, ele vai se fortalecer. Vivemos um tempo profético em que Deus está levantando um povo e já tem instruído a muitos que estão sob a unção profética de Elias. O espírito de Elias está sendo derramado. O espírito de Elias, o espírito do profeta,
Não, a unção profética que estava sobre Elias, que é o Espírito Santo. É uma porção do Espírito. É a mesma porção que estava sobre a vida de João Batista. Está sendo derramado sobre aqueles que vão preparar o caminho para a volta de Jesus. Vivemos um tempo profético em que Deus está levantando um povo e já tem instruído a muitos que estão sob a unção profética de Elias para a reparação do altar do Senhor. Para que essa unção profética? Porque o altar precisa ser reparado, o altar do Senhor Jesus. Deus levantará um grande exército de famílias que amam a sua vinda para um tempo de dores e seca. Preste atenção nisso. Para um tempo de dores e seca, um tempo de aflição. Nós falamos sobre dores de parto, um tempo de dores e seca, que prepararão o último avivamento, chuvas, antes da volta do nosso amado Cristo. Nós falamos sobre isso também nos outros capítulos. O Filho de Deus já venceu Jezabel e todo o seu esquema na cruz do Calvário. E os despojou. O que é despojar? É pegar todo o seu armamento, todo o seu mantimento. Em uma guerra, quem fica com os despojos? Aquele que vence. E pega todas as armas do inimigo e todo o mantimento dele. Despoja e despojou toda a sua força. A igreja, ou seja, para a igreja, reservou-lhe o pisar na cabeça da serpente. E o tripé para que isso aconteça é a reparação do altar do Senhor, doutrina de Cristo e dos apóstolos, a intolerância de Jeú e o jugo de Cristo. Então esse é o tripé que nós vamos falar como fazer isso. Esse é o tripé. Reparação do altar do Senhor, a intolerância de Jeú e o jugo de Cristo. Se nós quisermos vencer essa doutrina maligna, tirar ela das nossas casas, da nossa mentalidade e acessar a mente de Cristo, nós temos que ter isso muito firmados. Reparação do altar, a intolerância de Jeú e o jugo de Cristo. Então, por que a igreja foi reservado pisar na cabeça da serpente? Nós já falamos um pouquinho disso, eu vou relembrar você aqui em Romanos, capítulo 16, a partir do verso 17. Romanos, capítulo 16, a partir do verso 17, diz assim: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Ou seja, quais são aqueles que Paulo está falando que provocam divisão e escândalo? Os que andam em desacordo com a doutrina de Cristo. Muitas vezes, aqueles que vão ser apontados como rebeldes, nós já falamos sobre isso, no caso de Nabote, que foi apontado como rebelde. Mas tudo foi um esquema jezabélico de manipulação, de mentira, para roubar a vinha de Nabote, se apoderar da vinha de Nabote e matar Nabote. Nós já vimos isso nas outras lives. Muitas vezes aquele que vai ser apontado como rebelde, que está trazendo divisão, é aquele que vai dizer, não, isso não está de acordo com a doutrina de Cristo. Isso não está de acordo com a doutrina de Cristo. Mas aquele que Paulo fala que causa escândalo e divisão é aquele que anda em desacordo com a doutrina de Cristo. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Outra característica. Nós falamos muito que uma das características da doutrina de Jezabel é a doutrina do eu, que esse mundo ampara com todas as suas teorias malignas, né? Tanto na educação, quanto no sistema religioso, a questão jurídica de direitos humanos, tudo ampara essa questão da doutrina do eu. Da doutrina do eu. E também na educação, né? O paradigma, tanto na psicologia, o paradigma nas ciências humanas, o paradigma a partir ali do humanismo e o paradigma também na educação mudou. O modelo, o que é paradigma? Modelo. Ele mudou para colocar o homem como centro e colocar as suas mazelas acima de outras coisas importantes. Por isso que a gente tem uma sociedade tão doente. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Ou seja, com suaves palavras,
com lisonjas, outra característica, bajulação, palavras manipuladoras, engana o coração de quem? Dos incautos, daqueles que não têm experiência. Daqueles que não têm experiência com o quê, irmão? Com a palavra de Jesus. Aqueles que não têm experiência e intimidade com Jesus, com a doutrina de Jesus, com os incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito e quero que sejam sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Nós já falamos um pouquinho sobre esmagar a cabeça da serpente em outros capítulos, mas eu quero deixar esse versículo para você. Vamos lá. O primeiro do tripé contra Jezabel, reparação do altar do Senhor. É mais fácil combater o humanismo na mente de alguém que está chegando à família de Deus que pessoas que já têm o ensino humanista cristianizado em seu coração. Estas pessoas que têm o ensino humanista já cristianizado, misturado, as escrituras misturadas com o humanismo, e acreditam nisso, elas irão lançar mão dos mais variados versículos isolados para defender o seu ego, o seu eu, o seu ventre. Não é à toa que Paulo alertou a igreja do Senhor sobre os tempos que vivemos. 2 Timóteo 3, do 1 ao 10, fala assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. Em outras traduções tem difíceis tempos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos, acusadores, incontinentes, ou seja, não conseguem se segurar sem domínio próprio, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela, ou seja, o poder da piedade, o poder da virtude, negando o poder do evangelho. Por quê? Porque vive só de aparência. Destes, afasta-te, porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, ou seja, por vários desejos carnais. Isso não está falando só da parte sexual, irmãos. Também da parte sexual. Mas está falando de várias outras concupiscências, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens de mente corrupta, réprobos quanto à fé, ou seja, reprováveis quanto à fé. Então, muitas pessoas usam esse versículo aqui como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, para dizer, olha, não vá contra uma pessoa que tem liderança. Não é isso. Aqui está dizendo, Paulo usa, da mesma forma que Janes e Jambres resistiram a Moisés, que representava ali, hoje, quando nós falamos de Moisés, representa o quê? Já vem à nossa mente a lei de Moisés. Moisés representa Cristo. É uma figura de Cristo, representa a lei. Aqui, Paulo falando. Assim como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Então ele contrapõe aqui. Ele faz um paralelo entre a lei de Moisés, que era o que foi entregue como a verdade de Deus ali para aquele povo, para hoje, a doutrina de Cristo. Quem é a verdade? A verdade é uma pessoa. É Jesus. Reprováveis na fé, mas não irão avante, porque a sua loucura será manifesta a todos os homens, assim como a deles também. Tu, porém,
tens conhecido completamente a minha doutrina. Paulo fala, tu também, tu tens conhecido plenamente a minha doutrina. Modo de viver, propósito, fé, longanimidade, caridade, paciência. Ou seja, tu, porém, tem conhecido a minha doutrina, meu modo de viver, o fruto que de mim sai, né? Paciência, amor, longanimidade. Né? Quando ele fala caridade aqui, amor. Então, Paulo está dizendo, você me conhece de perto. Você sabe tanto o que eu falo, quanto como eu vivo. Ele está instruindo Timóteo, permanece na doutrina que eu te ensinei. Todos os adjetivos utilizados por Paulo dizem respeito ao ego, né? Nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, tempos perigosos, nessa tradução aqui, que é na King James. Tempos perigosos. Todos esses adjetivos dizem respeito ao ego e ao homem no centro. O apóstolo não estava dando um alerta para fora da igreja, mas para a comunidade de fé. Ele fala de aparência de piedade, algo que denota alguma virtude, mas só é casca. Outra característica importante é que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. A verdade é Cristo, a doutrina que ele deixou. Ou seja, pessoas que por mais que aprendam da doutrina de Cristo, não vão amadurecer em Deus. Por quê? Porque as suas concupiscências, os seus desejos carnais vão sufocar isso. Vão ser seduzidas. O apóstolo faz uma exortação a Timóteo para permanecer na doutrina que dele aprendeu, levando em conta o seu testemunho e o fruto do Espírito. O profeta Elias, quando enfrentou Acabe e Jezabel, com toda a sua perversidade, disse... Para quem está acompanhando na Bíblia, isso está em 1 Reis 18, 23, 24 e 1 Reis 31, 18, versos 31 ao 38. É muito importante que nós entendamos essa passagem aqui. Olha o que Elias falou. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Que nos deem, portanto, 2 novilhos e que escolham um novilho para si e cortem em pedaços e disponham sobre a lenha e não coloquem fogo por baixo. E eu prepararei o outro novilho e o disporei sobre a lenha e não colocarei fogo por baixo. E clamai vós o nome dos vossos deuses e eu clamarei o nome do Senhor. E o Deus que responder com fogo, que seja ele Deus. E todo o povo respondeu e disse, está bem falado. Então, aqui só para a gente fazer uma recapitulação, foi quando Elias chegou, enfrentou Acabe, enfrentou Jezabel. Jezabel já tinha muitos profetas que comiam à sua mesa e difundiam a sua doutrina, né? Adoravam Baal. E Elias chega e diz, olha, vamos fazer 2 altares. Vocês fazem o altar de vocês, eu faço o meu, não deita água, dá todas as instruções e vamos levar ali o holocausto. E vamos clamar. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E eles aceitaram aqui essa proposta de Elias, esse desafio de Elias. E Elias disse a todo o povo, cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele. E ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Presta bem, guarda isso no teu coração. Elias consertou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio dizendo, Israel será o teu nome. E com as pedras ele edificou um altar no nome do Senhor. E fez uma trincheira ao redor do altar, grande o suficiente para conter 2 medidas de sementes. 2 medidas de sementes. E ele colocou a lenha em ordem e cortou o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha e disse, enchei 4 barricas de água e derramai em cima do sacrifício queimado e sobre a lenha. E ele disse, fazei-o pela 2ª vez
e ele o fizeram pela segunda vez. E ele disse, fazei-o pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. E a água escorreu ao redor do altar. E ele também encheu a trincheira de água. Ou seja, ele fez pela quarta vez. E sucedeu na hora da oferta do sacrifício da tarde, que Elias, o profeta, aproximou-se e disse, Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que tenho feito todas essas coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que este povo possa saber que tu és o Senhor Deus e que tu tens feito se volver novamente o seu coração. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício queimado, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. Nessa hora o povo viu que Baal não era o Senhor, mas que o Senhor Deus de Israel, o Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, era o Senhor. E eles gritaram, só o Senhor é Deus, e mataram os profetas de Baal. Para que o fogo santo, agora a gente vai entender, porque isso tudo aconteceu na época de Elias, mas isso tudo são figuras para hoje. Podem ser tipologias para hoje, ou seja, como nós reparamos o altar hoje. O que tudo isso significa para mim e para a sua vida hoje, como aquele que crê em Jesus, que segue Jesus. Vamos lá. Para que o fogo santo de Deus venha, é urgente que haja um verdadeiro altar e um verdadeiro sacrifício. E como fazer isso? Note que o altar estava quebrado. O sacrifício, a adoração ao Deus verdadeiro não existiam mais. Elias repara o altar. Este é o nosso coração. Eu e você, nós temos um altar. Está aqui no nosso coração. E Romanos, no capítulo 12, Paulo diz, olha, rogo-vos para que façam um culto racional, para que vos entregueis como sacrifício vivo. O sacrifício somos nós. É um sacrifício vivo. Dentro do nosso coração, aqui no nosso coração. Coração aqui nas escrituras, gente, é mente, tá? Mente. Não é o órgão. É mente. Nós temos que ter um altar reparado para o Senhor. E um sacrifício vivo, que é a nossa vida. O sacrifício já foi feito. O holocausto que nos religou a Deus foi feito através da pessoa de Jesus Cristo. E a nossa vida é um sacrifício diante do altar de Deus. Por quê? Porque fomos chamados a ser reis e sacerdotes. Sacerdote sacrifica. Sacerdote oferece diante de Deus sacrifício. E o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12 que o sacrifício somos nós. Então Elias repara o altar. Este é o nosso coração. As pedras falam de fundamentos. Lembra que ele colocou 12 pedras de acordo com as 12 tribos de Israel. Mas nós também temos 2 apóstolos. E a Bíblia fala que nós devemos estar fundamentados na doutrina dos apóstolos e profetas. Então este é o nosso coração. As pedras falam de fundamentos. Como Paulo registra, foi edificado sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra de esquina. Isso está em Efésios 2, no verso 20. Verso 20, como nós precisamos voltar aos fundamentos, reparar o altar. Reparar o altar é o primeiro passo contra, né, para atacar essa doutrina, para tirar essa doutrina maligna de Jezabel da nossa vida. Doutrina falsa se combate com doutrina verdadeira, trocando a pregação do eu, a pregação do e para o eu, pela suficiência de Cristo e da sua palavra. Então a primeira coisa, reparar o altar do Senhor. A pregação do evangelho deve estar fundada em quê? Naquilo que Paulo fala em Efésios 2, verso 20. Sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então a nossa doutrina, a nossa vida tem que estar edificada sobre essa fundação. Essa fundação está sob, e a nossa vida sobre essa fundação. É edificação. Cristo é a pedra de esquina, é a pedra principal da construção. Ele mesmo fala sobre si.
A pedra que os construtores rejeitaram. Ele é a pedra angular, do qual todo o edifício da igreja é construído. É construído, edificado sobre Cristo, a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Doutrina falsa é combatida com doutrina verdadeira. Então, como eu reparo o altar? Trocando a doutrina do eu e para o eu pela doutrina de Cristo, que vai exaltar Jesus e não homens. Que vai falar de Cristo, do que Cristo fez, apoiado no que ele já fez e não no que eu posso fazer, não na minha justiça própria, não para o meu ventre, não apacentar a mim mesmo, mas se apoiar totalmente na graça de Jesus. Porque ele disse, está consumado. Na cruz do Calvário, ele consumou a obra que ele tinha para fazer. Ele consumou. O nosso altar precisa encharcar-se da água do Espírito Santo. Lembra? 4 barricadas de água. 4, falo de universalidade. 4 barricadas de água. A igreja do Senhor, na sua totalidade, na sua universalidade, ela precisa ser encharcada da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Né? Quarta passada, eu preguei uma mensagem, não se põe vinho novo em odre velho. Não se põe. Uma das formas, por quê? Porque o odre era um recipiente de couro, né, onde se armazenava. Na época de Jesus, servia para armazenamento. Armazenar água, armazenar leite, armazenar vinho. Então, quando se colocava o vinho num odre, eu não sei se você sabe, aqui em casa tem um tapete de couro de boi, que eu amo, que eu fiquei doidinha para comprar esse tapete quando eu vi. Mas ele é um pouco complicado manter a limpeza dele, porque ele tem que ser lavado a seco, né? Mas eu não sigo muito isso. E eu já lavei ele, já joguei água, já joguei detergente nele, neutro, para lavar algumas vezes. Mas quando o couro, eu jogo água no couro, ele estica. Então, uma das formas de pegar um odre que tá velho, ou seja, um recipiente de couro que já tá velho. Por que ele tá velho? E por que diz que não coloca vinho novo em odre velho? Porque o vinho já ocorreu aquele processo de fermentação, o odre já esticou, o couro já esticou, porque ele está em contato com o líquido, já esticou. Se colocar o vinho novo nele, no odre velho, vai ocorrer a fermentação de novo, vai esticar de novo, e o odre vai se romper. Por quê? Porque tudo que ele tinha para esticar já foi esticado. A elasticidade dele já chegou ao nível máximo. Mas como é que ele recupera a elasticidade? Quando ele fica mergulhado em água. E água é um dos simbolismos da palavra. Nós precisamos da palavra, da doutrina, segundo a doutrina de Cristo. Não é palavra segundo o que eu quero, a minha interpretação. Não, segundo a doutrina de Cristo. Segundo a doutrina de Cristo. Jesus legislou quando ele veio a esse mundo. A doutrina, a aliança de Cristo é uma aliança superior. Camila, você está dizendo que não tem mais lei? Não. Tem lei. E muitas delas são mais severas do que no Antigo Testamento. Né? Jesus fala, antes dizia o quê? Que quando um homem adulterasse como uma mulher, cometesse adultério como uma mulher, Moisés dizia que poderia se dar o quê? Carta de divórcio. Jesus chega e disse, olha, não era assim no princípio. Jesus estava dizendo, nem tudo que foi permitido é o real objetivo do meu pai. Permitiu carta de divórcio por causa da dureza de coração de vocês. Mas eu falo que todo homem que olhar para uma mulher e a desejar no coração de forma impura, já cometeu adultério. Então ficou o quê? Ficou mais rígido. Qual a diferença? No Velho Testamento, a lei, ela foi necessária para mostrar que nós precisamos de um Salvador. Porque ninguém passou ileso dos 10 mandamentos, ninguém passa ileso dos mais de 600 preceitos da lei de Moisés. Não tem como guardar tudo. Então eu chegava a uma conclusão, eu preciso de um Salvador. Eu preciso, porque eu não... E eu tenho que ficar fazendo o quê? Sacrifícios, aquele sacrifício da lei de Moisés, vez após vez. Por quê? Porque eu não consigo ficar sem pecar. O pecado tocou a natureza humana. Mas aí quando Cristo vem, ele é sem pecado. Ele cumpriu toda a lei. E agora a minha fé nele, na suficiência dele, naquilo que ele fez, me dá uma nova vida, onde o Espírito Santo do Senhor pode habitar em mim. E aí sim, através do Espírito, eu consigo cumprir toda a lei. Que está o quê? Que Paulo vai resumir e amar ao meu próximo como
a mim mesmo. Quem faz isso cumpriu toda a lei e os profetas, Paulo fala. Por quê? Porque nós não somos judeus. Concílio de Jerusalém, lá está estabelecido aquilo que os gentios deveriam guardar. Então o Espírito Santo, não é que nós rejeitamos a lei, não. Na nova aliança de Jesus, na nova e superior aliança, no Novo Testamento, no sangue de Jesus, o Espírito Santo, como diz lá em Jeremias, escreve as leis no nosso coração. E Ezequiel também vai falar. Escreve as leis no nosso coração, nas tábuas do nosso coração, não mais em tábuas de pedra. Aleluia. Aleluia. Então nós precisamos reparar o altar do Senhor. As duas medidas de semente falam das gerações do Senhor, do povo do Senhor, judeus e gentios juntos. Fala de uma porção dupla também. Fala de uma herança dos seus filhos que frutificarão abundantemente pela terra, pela mão de Deus e não de Baal. Lembra que Baal era um Deus da prosperidade. Baal era o Senhor. Sabe quando Jesus chega e diz assim, olha, não tem como o homem servir a dois senhores. Né? Porque ele vai amar um e desprezar o outro. Que ali na tradução tá mamon, Baal é o mesmo mamon. Não tem como nós servirmos. Por quê? Porque se coloca como um senhor. Ele pode prover, o dinheiro pode prover. Lembrando que isso é uma entidade, gente. O que está por trás é uma entidade. Não é que o dinheiro é mau. O dinheiro nos serve. Nós não podemos servi-lo. Ele não pode ser senhor da nossa vida. É isso que Jesus está falando. A mistura sempre foi um problema desde o Éden até aqui. Afinal de contas, o que o fruto do conhecimento do bem e do mal fez dentro de nós foi uma mistura. Nós já falamos isso largamente aqui. Então, aqui a doutrina de Cristo, ela precisa estar no centro. As misturas precisam sair. Idolatria misturada com Bíblia. Humanismo misturado com Bíblia. Estoicismo misturado com Bíblia. Gnosticismo misturado com Bíblia. Hoje, grande parte daquilo que a igreja evangélica acredita está eivado de gnosticismo e estoicismo, gente. E as pessoas estão com uma fortaleza tão grande na mente que quando você vai falar, não é isso. E já vão contra. Não, nós precisamos voltar ao evangelho de Jesus. Números 25, 6 e 8 fala... eis que veio um dos filhos de Israel e trouxe os seus irmãos, e trouxe a seus irmãos uma midianita, perante os olhos de Moisés, de toda a congregação dos filhos de Israel, que estava chorando diante da porta do tabernáculo da congregação. E quando Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, viu isto, levantou-se do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi em busca do homem israelita até a tenda e furou a ambos pelo seu ventre. Furou a ambos pelo seu ventre, ao homem de Israel e à mulher. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Nós não temos tempo de entrar pormenorizadamente aqui, mas o que aconteceu foi, houve uma praga no meio do povo de Deus, por causa de desobediência. E aí quando o sacerdote Finéias, quando Finéias aqui da linhagem, né, sacerdotal, ele vê um israelita levando uma midianita, ou seja, mistura. Aqui simboliza pra gente mistura. Midianita, um povo que era inimigo do povo de Deus, que roubava os frutos. Nós vamos ver o povo midianita roubando os frutos, né, em outro momento mais à frente. Depois que eu falar essa passagem aqui, nós vamos ver com Gideão, o mesmo povo. Então ele entra com uma midianita e vai contra os preceitos do Senhor, que não era para misturar a linhagem, a semente deles. Ele mistura. Por quê? Porque ele vai e deita com ela na tenda um homem israelita. Deita com ela e Finéias, vendo aquilo, pega uma lança e enfia nos dois pelo ventre. Você acha que eles estavam fazendo o quê? Enfia pelo ventre. E é muito simbólico a questão do ventre, do eu, da mistura, né? Da fornicação. Porque Deus, ele fala que quando nós adoramos outros deuses, quando nós nos misturamos, nós estamos adulterando espiritualmente, nós estamos fornicando,
nos deitando com outros deuses. Lembrando que essa doutrina maligna de Jezabel sempre há a questão sexual envolvida de fatos, não só espiritualmente. Porque acontece espiritualmente ao quê? A prostituição, a fornicação, a pornografia, vícios em pornografias, a todo tipo de sexualidade desordenada contrária à Bíblia, né? Que você sabe, eu não vou citar aqui. Então, Finéias vem. Enquanto nós não tivermos essa mesma atitude de Finéias contra a mistura, de cravar aquilo que mata bem no ventre, né, esse instrumento bem no ventre, nós não estamos livres da doutrina de Jezabel. Houve mistura dos filhos de Israel com as mulheres midianitas. Não por acaso Finéias, o sacerdote, atravessou no ventre a região das vontades, aplacando a ira de Deus. A praga cessou. Midian é um principado que exerce pressão através de ações contra os filhos de Deus, com o objetivo de não permitir uma história de produtividade, de frutificação, né, com o Senhor e com a sua palavra, mantendo-os com relacionamentos superficiais, com vidas sem produção de frutos. Isso quem falou foi o Oswaldo Lobo, página 223, no seu livro, que também é bibliografia aqui do livro Bendito Fruto. Os midianitas roubam o fruto e são comparados a um grande exército de gafanhotos. Isso está em Juízes 6, do 3 ao 5, capítulo 6, dos versos 3 a 5. É o mesmo principado descrito no livro do profeta Joel, que aponta 4 tipos de gafanhotos devastadores da terra. Gideão, na época dos juízes, para não ser saqueado dos frutos pelos midianitas, malhava trigo no lagar, que é um lugar antigamente usado para a produção de vinho, e assim conseguia proteger a sua colheita dos inimigos. Isso está em Juízes 6. Uma referência ao sacrifício de Cristo. Por quê? Porque o vinho, né, Jesus na última ceia, ele simbolizou o vinho como o sangue dele. Então, isso para nós, né, é como se, aplicando isso que Gideão fazia hoje, é quando nós aplicamos o sangue de Jesus para manter os nossos frutos. Gideão ali, ele malhava trigo no lagar, que era o lugar onde não era comum para malhar trigo. Mas no lagar era para quê? Para vinho, né? Para ali, para feitura, processo do vinho. Então, muitas vezes nós estamos o quê? Sempre clamando pelo sangue de Jesus e por aquilo que Jesus fez na cruz, e não é errado, é o correto. Mas Deus fala para Gideão ir muito além. Quando Deus fala para Gideão, quando Deus levanta Gideão ali como alguém que vai ser um libertador, né, é algo muito mais profundo acontece. Deus não quer apenas que ele se proteja através do sangue de Jesus dos midianitas, mas que ele guerreie contra os midianitas. Amém? Mas não basta proteger os frutos. Deus quer que derrotemos os inimigos. Né? Então Gideão edificou um altar ao Senhor e chamou de Jeová Shalom. E até este dia ainda está em Ofra dos Abiesritas. E sucedeu que na mesma noite o Senhor lhe disse: toma o novilho do teu pai, o segundo novilho de 7 anos de idade, e põe abaixo o altar de Baal que o teu pai tem, e corta o arvoredo que está junto a ele, e edifica um altar para o Senhor teu Deus no cume dessa rocha, no local ordenado, e toma o segundo novilho e oferece um sacrifício queimado com a madeira do arvoredo que tu cortaste. Isso está em Juízes 6, 24 e 26. Então Gideão ali, ele, além de edificar um altar para o Senhor, ele coloca abaixo o altar que foi levantado pelo pai dele, a Baal. Ou seja, ele repara o altar, ele pede perdão a Deus. É como se ele pedisse perdão a Deus ali do que foi feito pela linhagem dele. O pai dele adorava Baal e ele foi levantado como um libertador. E além de levantar um altar para o Senhor, pôs o de Baal abaixo, assim como Elias fez. Ele reparou o altar.
Gideão não apenas confiava no sacrifício de Jesus, isso fazendo uma aplicação para nós, né, ali do lagar, para a sua vida, mas purificou da idolatria a casa de seu pai, ou seja, tirou toda mistura, abateu Baal e exaltou o Senhor em sua linhagem. A mulher samaritana que conversou com Jesus no poço é o símbolo de uma igreja misturada. Por quê? Porque os samaritanos, eles vinham dessa linhagem, né? De judeu com povo pagão, que resultou nos samaritanos. E eles tinham essa mistura, eles adoravam vários deuses, mas também adoravam o Senhor. Então, aquela mulher samaritana, ela simboliza uma igreja misturada, onde Jesus vai dar o quê? Água. Água pura. Lembra que nós estamos ainda no primeiro tópico do tripé, né? Reparar o altar do Senhor. Então, querido, o primeiro passo, né? Tem outras coisas para falar, tem outras coisas que você vai achar no livro, ou no livro virtual, ou futuramente ali no audiobook, mas eu vou passar para o segundo tópico, senão nós não fechamos. Segundo tópico do tripé. Segundo pé aqui do tripé. O primeiro é reparar o altar do Senhor. Foi o que Elias fez, foi o que Gideão fez. E reparar o altar do Senhor é pôr abaixo a doutrina de Jezabel, as misturas, tudo que nós vemos falando até agora, e pregar unicamente a doutrina de Cristo fundada ali na doutrina dos apóstolos e dos profetas, a qual o Senhor Jesus é a pedra principal. Segundo tripé, a intolerância de Jeú. Restaurar o altar é primordial, porque é sobre ele que a vida cristã se desenvolve. No entanto, depois que Elias o restaura, com direito à prova de que o Senhor de Israel é Deus, e a morte dos profetas de Baal, Jezabel e Acabe continuam reinando em Israel. E aquele é intimidado, né, Elias é intimidado pela postura maléfica de contra-ataque desta, que gera medo e desconfiança do caráter de Deus. Todo mundo que se levanta contra essa doutrina maligna vai ter contra-ataques nas suas emoções, assim como Elias teve. Ok? O revide de Jezabel geralmente culmina em abalo nas emoções, o que paralisa e cerceia a fala do profeta. Isso mostra que lutar contra esse esquema maligno será um processo árduo e que demandará uma postura que vai além da de Elias, que ainda permitiu a tolerância à vida a Jezabel, porque Jezabel não foi morta por Elias. Na palavra, a pessoa escolhida para dar cabo de Jezabel, a sua prole, foi alguém implacável. Quem foi essa pessoa? Isso está em 1 Reis 9, do 6 ao 10. E ele se levantou e entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, tenho-te ungido rei sobre o povo do Senhor, a saber, sobre Israel, e tu ferirás a casa de Acabe, o teu mestre, para que eu possa vingar o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Porque toda a casa de Acabe perecerá, e eu cortei de Acabe aquele que mija contra a parede, e aquele que está escravo e livre em Israel. E eu farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, o filho de Nebate, e como a casa de Baza, o filho de Aías. E os cães comerão Jezabel na porção de Jezreel. E não haverá ali nenhum para enterrá-la. E ele abriu a porta e fugiu. Então aqui foi a pessoa escolhida para ungir Jeú. Jeú, que era este homem implacável. Jeú era capitão do exército. E isso não foi por coincidência, uma vez que para derrotar a casa de Acabe, incluindo Jezabel, tem de ser valente e destemido. Jeú era experiente na batalha e não tinha medo de enfrentar seus inimigos. Sua forma de agir já era conhecida ao ponto de um atalaia comentar ao seu respeito.
Em 1 Reis 9:20, parte B, diz assim: o conduzir da carruagem, né? O conduzir é semelhante ao conduzir de Jeú, o filho de Ninsi, pois conduz furiosamente. Então a forma que Jeú agia, forma implacável, furiosa, como um homem de guerra, já era conhecido, o jeito dele já era conhecido. E isso é muito importante. Nós temos isso em mente, guarda isso na sua mente. Sem dúvida, as nossas armas não são carnais e já recebemos toda a armadura espiritual que precisamos para batalhar. Efésios 6, a armadura de Deus, né? Mas tais armas tornam-se inúteis diante da conformidade do mundo. Romanos 1:2. E da passividade espiritual decorrente do antropocentrismo, do homem no centro, que a doutrina de Jezabel implanta em seus ouvintes. Esta guerra vai ao rumo contrário do que o humanismo disseminou dentro da igreja. Culto ao eu, a tolerância ao pecado e a insuficiência das escrituras. Então essa doutrina, em suma, num resumão mesmo, o que ela fez foi disseminar o culto ao eu, a tolerância ao pecado e a insuficiência das escrituras. Não, a escritura só vai até um ponto, né? A alma, ela precisa ser tratada, vai lá para terapia, porque a escritura não dá conta, né? A gente usa o nome de Jesus também, mas aquele conhecimento gnóstico, né? De quem um conhecimento, né, a mais para a alma humana. Gnosticismo moderno, né? Vamos lá. John Bevere, comentando em um dos seus livros, uma vez disse que um dia decidiu crer radicalmente que o que a Bíblia diz é a verdade. Você já fez esse compromisso? Você já parou para pensar sobre isso? Em dizer assim, não, eu creio na Bíblia, em tudo que ela diz, como verdade absoluta. Que às vezes nós falamos isso da boca para fora e nos comportamos, damos aqui as mãos para a doutrina de Jezabel de uma forma muito sutil, achando que aquilo é cristianismo, e nós anulamos a cruz de Cristo. Por quê? Porque nos colocamos no centro. Com isso, o nosso comportamento deve ser igualmente radical. E isso não diz respeito a fanatismo ou exagero. A palavra radical vem, curiosamente, de raiz. E a nossa raiz é Cristo. É Cristo. Temos de estar enraizados como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. A intolerância à doutrina de Jezabel é a postura que condena a morte. Vou repetir. A intolerância à doutrina de Jezabel é a postura que a condena à morte. Primeiro nós reparamos o altar. Decidimos ter as escrituras como a verdade absoluta e seguir a doutrina de Cristo, reparando, fundando a nossa vida, o nosso altar, o nosso coração, a nossa mente, unicamente na doutrina de Cristo e não em vãs filosofias. Segundo, intolerância de Jeú. Intolerância de Jeú. 2 Reis 9, do 30 ao 37, diz o seguinte: e quando Jeú chegou a Jezreel, Jezabel ouviu ao seu respeito. E aí Jezabel pinta a cara, né? É para receber Jeú, né? Isso fala de sedução. Eu vou aqui pular. E quando Jeú entrou pelo portão, ela disse: tem paz, Zimri, que matou a seu senhor? Teve paz, Zimri, que matou a seu senhor? E ele levantou a sua face em direção à janela e disse: quem está ao meu lado? Quem? E ali olhavam para ele 2 ou 3 eunucos. E ele disse: lançai-a abaixo. Assim, eles a lançaram abaixo. E parte do seu sangue foi respingado na parede e nos cavalos. E ele calcou-a sobre os seus pés. E quando ele havia entrado, ele comeu e bebeu e disse: ide e vede agora esta mulher maldita, e sepultai-a, porque ela é filha de rei. E eles foram sepultá-la, mas dela não encontraram nada além da caveira e os pés e as palmas de suas mãos. Pelo que eles
retornaram e contaram-lhe. E ele disse: esta é a palavra do Senhor, a que ele falou pelo seu servo Elias, o tisbita, dizendo: na porção de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel, e a carcaça de Jezabel será como esterco sobre a face do campo na porção de Jezreel, de modo que não dirão: esta é Jezabel. Ficou só a caveira. Tudo que o Senhor profetizou através de Elias aconteceu. Agora vamos ver umas coisas interessantes aqui do texto. Na leitura acima, observamos alguns aspectos. 4 aspectos. Quais são eles? Primeiro, Jezabel age na mente e no coração, que é de onde a palavra de Deus é semeada. Ou seja, Jezreel, que era aquele local, né, onde Jezabel estava, significa Deus semeia. Então, justamente onde Deus semeia é onde Jezabel estava. Semente, nós já vimos que é a palavra. Nós temos a parábola do semeador, que Jesus diz, o próprio Jesus dá a interpretação da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, justamente onde Deus semeia, no coração é onde essa doutrina, nesse altar, é onde essa doutrina se instala. Na mente, cauteriza a mente. Segundo, quando Jezabel estiver diante da doutrina verdadeira, ela usará de manipulação, sedução, controle, medo e intimidação. Vê que ela se maquiou para receber Jeú, né? Ela usa uma maquiagem, ela seduz, né? Ela usa das suas armas. 3, a vitória contra Jezabel é através da unidade e intolerância, né? Ele pergunta aos eunucos, justamente aos eunucos. Gente, uma pessoa que é eunuca, um homem, naquele tempo que era feito eunuco, é aquele que tinha decepado os seus testículos, ou seja, não gerava. Não gerava. Então, aqui há um símbolo de que a reparação do altar, junto com a intolerância de Jeú e o cumprimento da palavra do Senhor, vai o quê? Libertar pessoas que não geram. Vai libertar pessoas que não geram. Para quê? Para desmascarar e matar essa doutrina maligna. Retirar essa doutrina maligna. Foram os eunucos que jogaram Jezabel. Ela já cai e morre. E Jeú pisa, calca os pés sobre ela. Então é a intolerância de Jeú. Nesse mundo onde o politicamente correto, que nós falamos na live passada, como diabolicamente correto, prega tanto, tolere, tolere, tolere. Deus diz, Jesus diz à igreja de Tiatira: tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel. Então, para matar essa doutrina, para tirar essa doutrina da nossa vida, nós não podemos tolerar. Reparar o altar do Senhor. Intolerância de Jeú. 4. Quando Jezabel é morta na vida de alguém, quando essa doutrina maligna é arrancada, quando essa pessoa é liberta, os seus olhos são abertos, na vida de alguém, de uma família, igreja, etc., isso fertilizará a terra, o coração, a família, a comunidade, etc. E a verdadeira frutificação será potencializada. Porque o que falou aqui no finalzinho dos versos que nós lemos? Que a carcaça de Jezabel será como esterco, estrume. Ou seja, para um terreno, ele ficar fértil, muitas vezes nós colocamos o que? Estrume. Então, onde Jezabel é morta, a verdadeira frutificação vem à luz. A frutificação que vem da doutrina de Jesus. Isso é potencializado. Os filhos não serão abortados e o propósito dos céus prevalecerá. O propósito do céu. Os propósitos do céu prevalecerão. Quem quer vencer essa doutrina não pode ser uma pessoa frouxa. Não pode ser um crente frouxo que quer o tempo todo que as pessoas se agradem dele, que quer o tempo todo agradar, que quer o tempo todo ser aceito. Quem quer ser aceito, quem quer agradar o tempo todo, vai se render a essa doutrina. Não vai ter peito para dizer não, 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 não. Essa doutrina não está de acordo com a doutrina de Cristo. Como Jeú fez, Jeú foi implacável. Elias reparou o altar, mas Jezabel e Acabe continuaram reinando. Somente com a intolerância de Jeú é que Jezabel é morta. Vamos pro terceiro tripé. Aliás, terceiro pé do tripé. O terceiro pé do tripé. Manter-se no jugo de Jesus.
O conselho de Jesus àqueles que não se renderam ao ensino jezabélico na igreja de Tiatira foi: mas digo-vos e aos demais em Tiatira, a todos que não têm essa doutrina, a que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam, eu não colocarei sobre vós outro fardo. Mas aquilo que vós tendes, retende-o até que eu venha. Mas aquilo que vós tendes, retende-o até que eu venha. Isso está em Apocalipse 2, versos 24 e 25, aqui pela tradução da King James. É muito importante nós lembrarmos desses pontos aqui, do que Jesus diz para a igreja de Tiatira. Dentre todos os significados dados por Strong ao termo grego kratel, talvez a pronúncia não seja essa, eu não sei falar em grego, pronunciar em grego, mas a palavra é essa, kratel, do qual se traduz a palavra retende-o, né? Aqui no final ele diz, mas aquilo que vós tendes, retende-o até que eu venha. É o conselho de Jesus para aqueles que não se renderam à doutrina de Jezabel. É o conselho de Jesus para nós hoje. Para nós hoje. Retende-o. Do verso 25, tem um significado especial, que é manter preso, não se desfazer ou deixar ir. Manter preso, não se desfazer ou não deixar ir. O entendimento vem quando levamos em consideração o que Jesus disse aos que não foram seduzidos por Jezabel na igreja de Tiatira. Não colocarei sobre vós nenhum outro fardo. Ou seja, mantenham-se presos ao meu jugo e não colocarei sobre vós, sobre vocês, outro fardo. E qual é o jugo de Jesus? O chamado de Jesus é para tomarmos o seu jugo. Nós já falamos muito disso em Preparando a Terra. Olha como as coisas se casam. O chamado de Jesus é para tomarmos o seu jugo e o seu fardo, os quais são, respectivamente, suave e leve. Mateus 11, 28 ao 30. Para relembrar, o jugo ou canga é uma peça de madeira, que representa a cruz, que se encaixa sobre a cabeça de 2 animais da mesma espécie para arar a terra na preparação do terreno para a semeadura. A doutrina de Jesus, né, que é a semente, a palavra de Jesus, que é semente, necessita de uma terra bem preparada. E foi dito outrora que o jugo tem que ser o de Cristo, caminho de cruz, o qual requer atitudes contrárias ao humanismo, que é mansidão e humildade. Isso é contrário à doutrina do eu, à doutrina jezabélica. Somente um coração manso e humilde debaixo do jugo e dos fardos de Cristo nos protegem dos ardis de Jezabel. Nos protegem dos ardis de Jezabel. Jesus se apresenta à igreja de Tiatira como o Filho de Deus, Apocalipse 2,18, em contraste aos falsos filhos de Deus que ali habitam, que são, na verdade, filhos de Jezabel, exaltados e ensimesmados no sentido mais amplo da palavra, cheios de si e não do Espírito Santo de Deus. Ainda em Mateus, antes de Jesus chamar o homem a tomar o seu jugo, ele declara, Mateus 11, 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Nós só conhecemos o Pai se nós formos até Jesus. Somente Ele pode revelar o Pai. Somente Ele, a verdadeira paternidade, a verdadeira frutificação. O Espírito Santo em nós frutificando o fruto do Espírito. E não uma falsa frutificação de filhos de Jezabel que confiam na sua justiça própria, são centrados em si, em prosperidade, em manipulação, em network, em controle. Cristo é o único que pode revelar o Pai aos filhos, que eles são gerados, bem como lhes ensinar a doutrina da mansidão e da humildade. Ele, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, era espírito, e decidiu se tomar forma humana,
se humilhar em forma humana eternamente por amor a nós, para dar esperança ao mundo. Você sabia que Cristo, quando nós chegarmos, nós temos a visão de Cristo glorificado em Apocalipse, mas Cristo, ele resolveu ficar ali, na forma de um homem glorificado, ele sendo Deus, que é a forma que os apóstolos viram ele por 40 dias aqui, depois da ressurreição. Um homem sem pecado, ressurreto, glorificado, mais um homem. Então, para nós combatermos essa doutrina, primeiro nós temos que reparar o altar, o tripé contra Jezabel, o primeiro pé desse tripé, reparar o altar do Senhor. Reparar, colocando os fundamentos, fundando-se na doutrina dos apóstolos, dos profetas e profetas, ao qual Cristo é a pedra principal. Trazer Cristo para o centro novamente, tirarmos o homem, tirarmos as nossas necessidades, os nossos sonhos, os nossos projetos, né? O chamado de Deus para mim. O evangelho se resumiu a isso. Qual o chamado de Deus para mim? Evangelho não é isso. Isso não é a finalidade do evangelho. Segundo, intolerância de Jeú. Segundo pé do tripé, intolerância de Jeú. Se você não for firme, implacável como Jeú contra a doutrina de Jezabel, essa doutrina não vai ser morta. Elias reparou o altar, mas foi com Jeú, comandante do exército, que Jezabel foi morta, com a intolerância dele em cumprir aquilo que Deus o havia comissionado para cumprir, porque ungiu Jeú para ser rei e acabar com Jezabel e a sua descendência. Terceiro, manter-se no jugo de Cristo. Manter-se no jugo de Cristo, manter-se preso no jugo de Cristo. É o que Cristo fala à igreja de Tiatira. Aqueles que não acreditaram nessa doutrina, retende o que tem, ou seja, se mantenham presos ao meu jugo. Eu não vou colocar outro fardo sobre vocês. O fardo de Cristo é suave e leve. E agora, para finalizar essa live, o amor, que é o fruto, nós já falamos isso amplamente aqui. O amor é o fruto, rasga a mordaça de Jezabel. Em Isaías 62, do 1 ao 12, nós temos: por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará. E serás uma coroa de glória nas mãos do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão o meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Porque como um jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão comigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a eles descanso, até que confirme, e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto em que trabalhaste. Mas os que o ajuntam o comerão e o louvarão ao Senhor, e os que o colhem beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas, é o que o Senhor diz para nós nesse dia. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que vem a tua salvação, eis que com ele vem
o seu galardão e a sua obra diante dele, e chamar-lhe-ão povo santo, remido do Senhor, e tu serás chamada, procurada, a cidade não desamparada. Preparai o caminho do Senhor, arvorai, preparai, clamai. O amor do Senhor em nós deve ser escandaloso, tanto quanto o dele foi por nós na cruz. O fruto nos ensina a hora de falar e a hora de calar, o que devemos tolerar em amor e o que por amor não devemos tolerar. Camila Santos, 24/11/2022, às 23h36, foi quando eu terminei essa mensagem. Aleluia! Aleluia! Não tolere Jezabel na sua vida. Não tolere essa doutrina maligna. Aleluia! Vamos orar? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te damos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou e nos ajudou. Até aqui, Senhor Deus, o Senhor nos deu forças para ecoar, Senhor, a tua palavra e a tua mensagem, Senhor. Em nome de Jesus, derrama sobre nós o Espírito que estava sobre o profeta Elias para os últimos dias. Senhor, em nome de Jesus, fortalece o teu povo, liberta, renova a mente, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor, cada pessoa que assistiu essa live, os que vão assistir posteriormente aqui no Instagram, no Facebook, pelo YouTube, no canal Mergulhando na Palavra. Nos ajuda, Senhor, a reparar o nosso altar, o altar do nosso coração, a edificar um altar, Senhor, e levantar o teu nome como principal, a declarar que a tua palavra, que o Cristo é suficiente para nós, que nós não precisamos andar na força do nosso próprio braço, que tudo já foi consumado e manifestar-se-á através da tua igreja. Ó Deus, nós não precisamos de um conhecimento à parte para libertar a nossa alma. Nós precisamos do Evangelho de Cristo que cura a alma, que restaura, que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, derrama sobre nós a intolerância de Jeú para, Senhor Deus, acabar, matar essa doutrina maligna nas nossas casas, nas nossas vidas. Senhor, nas nossas igrejas. Senhor, onde nós estivermos, que nós sejamos intolerantes como Jeú. Porque a intolerância de Jeú pôs a cabo aquilo que o Senhor comissionou Jeú para fazer, que foi matar Jezabel. Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos para nos manter, Senhor Deus, no jugo de Cristo, não desatar, não sair debaixo do jugo dele, manter, Senhor Deus, ali ligado a ele e com o fardo do Senhor, que é leve, e o jugo do Senhor, que é suave. Mantém em mansidão, Senhor. Mantém mansidão, aprendendo da tua doutrina, Pai, deixando o orgulho de lado, em nome de Jesus. Como o Senhor disse à igreja de Tiatira, aqueles que não se deixaram enredar por essa doutrina, retende o que tem, se mantenham presos ao meu jugo, andando comigo. Ó Senhor, nos ajuda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, se você achou esse ensino relevante, compartilhe essa live. Compartilhe essa live. Curta o vídeo para que o Instagram entenda que é um conteúdo relevante. Espalhe para mais pessoas. Comente em nome de Jesus. Não aqui nesse chat, mas no vídeo quando eu compartilhar. Ok? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o sangue poderoso de Jesus esteja sobre a sua vida. Amém? Amém? Amém. Aleluia.